Graça e paz, irmãos. Em meio a tanta insegurança, eu quero iniciar esse sermão fazendo uma pergunta a vocês. Onde está a sua segurança? Onde está a sua segurança? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 8. Deus nos mostrará onde repousa a nossa segurança, onde está a segurança do crente. Romanos 8, 31 a 39 diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai Santo, fale conosco, ó Pai, neste momento através da Tua palavra, e nos dê, Senhor, segurança de que em Ti somos mais que vencedores, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, tempos de incertezas e instabilidades no cenário social, político, econômico, e isso por certa vez infunde a nós terror, medo em nossos corações. Na última semana nós presenciamos invasões de grupos radicais em complexos da Igreja Luterana em Joinville, Santa Catarina. Presenciamos a destruição de santos e utensílios de uma igreja católica no Paraná. Além disso, presenciamos os desmandos de abuso de autoridade de alguns dos poderes federais e do Supremo Tribunal Eleitoral, que baixaram algumas medidas, censurando canais, rádios de TV, pedindo a quebra de sigilo dos envolvidos com o mesmo, a fim de amoldar aos interesses partidários, tirando assim a liberdade de imprensa e pensamento tão característico da democracia e dando-nos vislumbres de um futuro sombrio que pode estar por vir e que possivelmente roubará a nossa liberdade, a liberdade de culto e de serviço ao Senhor. Mas se nós nos detemos apenas a esses acontecimentos presentes, sem a perspectiva do autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, nós seremos tomados pelo medo e pelo pavor. E não é essa a atitude do cristão. O cristão, ele tem que ter uma visão além dos acontecimentos superficiais que nos cercam. Ele tem que ter um conhecimento de que tudo está no controle de Deus e que Deus está conduzindo toda a história a um propósito, a um fim. E você faz parte disso. Você faz parte dessa história. Mas momentos assim podem gerar certamente desconforto, dúvidas e medo. E nós ficamos nos perguntando: onde está a nossa segurança? Onde repousa a segurança do servo de Deus, daquele que deposita a sua fé no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo?
Meus irmãos, nós olhamos para esse texto e nós temos aqui uma resposta completa para os nossos anseios, para as inquisições que vez ou outra vêm ao nosso coração diante do cenário e da instabilidade que nós estamos vivendo no presente momento. E aí nós voltamos para entender um pouquinho como Paulo vai acalmar o nosso coração aqui, como Deus vai usar Paulo para trazer tranquilidade ao nosso coração. Nós vamos entender um pouquinho o contexto dessa preciosa carta no qual esse texto que estamos pregando está inserido. A carta de Paulo aos Romanos, ela é considerada a carta mais longa e teologicamente mais significativa escrita pelo apóstolo Paulo. Muitos homens do passado foram verdadeiramente transformados por Deus através da leitura dessa epístola de Paulo aos Romanos. Segundo Lutero, ele chamava essa carta de o mais puro evangelho. Homens como Lutero, homens como Santo Agostinho tiveram as suas vidas radicalmente transformadas por Deus através da leitura de trechos deste livro precioso, dessa carta preciosa que Paulo escreveu aos Romanos. Quando ele escreveu essa carta, meus irmãos, ele estava provavelmente na cidade de Corinto, na cidade portuária de Corinto, porque nós temos algumas evidências internas na carta de Paulo aos Romanos que mostram isso. Nós temos, por exemplo, a referência a Febe, uma mulher que vivia em Cencreia, cidade vizinha a Corinto, e também vemos menção ao nome de Gaio, que provavelmente é aquele que Paulo batizara lá em Corinto. E diante disso é possível cruzar alguns elementos da carta de Paulo aos Romanos com a sua terceira viagem missionária, no contexto no qual ele estava ali e pretendia ir ainda em 3 lugares. Paulo ele era um missionário itinerante, então ele buscava apoio das igrejas para poder executar a sua missão, a missão a qual Deus havia proposto no seu coração. O primeiro objetivo de Paulo era ir a Jerusalém, recolher alguns donativos das igrejas para suprir as necessidades dos cristãos ali. Depois Paulo tinha o objetivo, obviamente, de visitar a própria Roma, a própria igreja de Roma, e indo uma vez para Roma, recolher esses recursos para a sua próxima viagem missionária, que ele pretendia ir, que era a Espanha. Então, era um homem envolvido em missões, era um homem que estava vivendo a obra que Deus havia chamado, a obra que Deus lhe havia designado, mas ele não conhecia a igreja de Roma pessoalmente, ele não havia pregado ali em Roma. A igreja de Roma é fruto do trabalho evangelístico de outra pessoa que não Paulo, e ele então precisava mostrar dentro dessa carta uma teologia muito concisa a respeito do evangelho. E se há um tema que é um tema central, que está em todas as páginas da carta de Paulo aos Romanos, é o evangelho de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para os destinatários dessa carta, nós vamos ver que Paulo se preocupa em escrever para a igreja de Roma, mas ele se preocupa em quem era composto, ou de quem era composto aquela igreja de Roma. A maioria das igrejas, da igreja primitiva, era composto de 2 grupos basicamente, os judeus e os gentios. E por vezes esses grupos entravam em debate, eles começavam a conflitar entre si. Então Paulo tem em mente que quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele está escrevendo tanto para gentios quanto para judeus. Mas esses eram um grupo apenas, eram todos servos de Cristo Jesus. Ele vai mostrar que não existe mais rixa entre esses 2 grupos, porque todos dependemos de Deus, todos pecamos e carecemos da glória de Deus. E ele vai apresentar então uma solução para que aqueles 2 grupos caminhem em unidade como filhos de Deus, que é por meio do evangelho de Cristo Jesus. Ele vai expor este evangelho de maneira preciosa nessa carta. Meus irmãos, quando nós olhamos para o contexto no qual essa carta foi escrita, provavelmente por volta de 57 depois de Cristo, era um contexto de perseguição. Perseguição tanto da parte dos judeus, os próprios judeus, eles perseguiam os cristãos, mas perseguição também da parte do Império Romano. Um comentarista, ele vai levantar questões, citando que um tal historiador, Suetônio, ele avisa que o imperador Cláudio havia expulsado os judeus de Roma por causa de diversos tumultos provocados por um tal de Cresto, uma referência a Cristo. Então, Cláudio, o imperador, ele expulsou ali os judeus de Roma, porque havia um tumulto em volta deste nome. Esse nome era o nome de Cristo. Então havia perseguição aos cristãos,
tanto da parte dos judeus quanto da parte do próprio Império Romano, mas a igreja prevalecia. Esse é o ponto, irmãos. A igreja é a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Independente da circunstância em que nós estivermos vivendo, a igreja de Cristo continuará avançando. Se perseguida, nas cavernas, nas casas, às escondidas, mas a palavra de Deus não pode ser parada. A igreja de Cristo não pode ser parada, porque é Cristo quem a conduz. E quando Paulo vai escrever essa carta, ele vai mostrar justamente isso. No primeiro capítulo, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No segundo capítulo, ele vai dizer que tanto judeus quanto gentios são indesculpáveis diante do Senhor. No capítulo 3, ele vai mostrar que o homem está totalmente depravado e necessita da justificação em Cristo Jesus. No capítulo 4, ele vai mostrar que a salvação é pela graça. Ele usa o exemplo do próprio Abraão, que creu em Cristo e foi justificado pela sua fé. No capítulo 5, ele vai mostrar que a justificação é por meio da fé, e é essa fé que nos traz paz com Deus, nos reconcilia com Deus. No capítulo 6, ele vai mostrar que uma vez o Evangelho atingiu o nosso coração, nós somos libertados da escravidão da lei. Mas no capítulo 7, ele vai mostrar que isso é uma luta constante entre o Espírito e a carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. E por fim, no capítulo 8, ele vai manifestar o Evangelho de Deus, dizendo que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão debaixo da graça de Cristo Jesus. E é nisto, prestem atenção, é nisto que repousam a segurança do crente. Não é nos governos deste mundo, não é nos possíveis candidatos à presidência, não é no Senado, não é na Câmara dos Deputados. A nossa segurança está guardada e reservada em Cristo Jesus. A segurança do crente consiste, portanto, na certeza de que não há oposição, acusação e nem condenação contra os eleitos de Deus, porque nada pode nos separar do seu amor. A primeira verdade que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que o crente, você está seguro pelos méritos de Cristo. Você está em segurança pela obra que Cristo operou na sua vida. É isso. É nisto que repousa a segurança do crente. E aí Paulo começa a argumentar que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se nós observarmos, meus irmãos, o versículo 31, essa parte em que ele diz, que diremos, pois? Nós vemos que é uma conclusão, ele vai concluindo ali o seu pensamento, e diante de tudo que ele expõe, ele diz, à vista dessas coisas, o que nós vamos responder? Qual é a conclusão que nós vamos chegar? E aí nós vamos voltar um pouquinho antes, alguns versículos antes, para entender o que são todas estas coisas. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? Aí volta lá um pouquinho, no versículo 28, e você vai ver que coisas são essas. Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. De certa forma, Paulo está concluindo aqui o seu pensamento. Então, se Deus chamou, predestinou, glorificou, justificou, meus irmãos, a conclusão é as bênçãos incontáveis de Deus sobre a vida do crente. E uma delas é essa segurança que nós temos em Cristo Jesus. Ora, nós somos chamados, nós somos predestinados, nós somos justificados, seremos glorificados, mas ainda tem mais para você. Tem todas as bênçãos decorrentes dessa salvação, e a primeira delas é que não há oposição contra os eleitos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Se Deus é por nós, quem será? Quem será? Meus irmãos, é de Deus que nós estamos falando aqui. É do Senhor Todo-Poderoso. É aquele que tem o domínio do céu e da terra, é o Criador do céu e da terra. E se esse Deus, Criador do céu e da terra, é por nós, quem há de se levantar? Quem seria ousado o suficiente para se levantar contra o povo de Deus?
Ele pode até tentar, mas vai cair. Pode tentar, mas vai cair. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, significa que não há nenhum tipo de oposição que possa prevalecer contra os intentos de Deus. Sendo você um filho do Senhor, não há oposição nenhuma que possa separá-lo, desarraigar desse amor. Mas qual é a razão pela qual Paulo vai afirmar com tanta certeza de que não há oposição? A razão, meus irmãos, está na obra de Cristo. A obra de Cristo é a garantia de que não há oposição contra os eleitos de Deus. Olha o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, Paulo faz uma pergunta muito séria aqui. Ora, se Deus, ele foi capaz de dar o seu maior bem, seu único filho, será que ele vai negar alguma coisa aos crentes? Se ele deu o seu próprio filho, ele entregou o seu próprio filho, porventura, Paulo está dizendo, ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Agora nós precisamos ponderar aqui, todas as coisas, não é todas as coisas que o seu coração inclinado ao pecado deseja, mas é todas as coisas que nós necessitamos de fato. Todas as coisas que são essenciais para nós, para a nossa manutenção. Ele não poupou o seu próprio filho, será que ele vai negar algum bem aos seus eleitos, se ele não poupou o seu próprio filho? Thomas Scrane, ele faz uma ligação desse versículo com o texto de Isaías 53, que diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O Filho, assumindo a forma de servo, foi entregue como sacrifício em nosso lugar. E se Deus deu o seu Filho como sacrifício, será que Ele vai negar algum bem diante daquilo que nós precisamos? Um outro ponto que é necessário nós ressaltarmos aqui é que Ele dará graciosamente. Graça significa bem imerecido. Não é nada o que você possa fazer, não é quão bom você possa se apresentar diante de Deus, mas é um favor imerecido. Ele nos dará graciosamente todas as coisas. Portanto, meus irmãos, nós vimos que em Cristo e na obra de Cristo nós estamos seguros, porque Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas há outra certeza que você pode ter a respeito da sua segurança enquanto servo, enquanto filho de Deus, a de que não há acusação contra você. Olha o versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Meus irmãos, Paulo ele é um exímio construtor da lógica. Ele vai usar alguns recursos da retórica, que são perguntas retóricas, que são perguntas cuja resposta é óbvia, está clara e evidente. Mas ele faz essas perguntas apenas para levantar alguns apontamentos e mostrar a verdade. Então ele pergunta: quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Ninguém. Por que não? Porque é Deus quem o justifica. Olha, o juiz de toda a terra se levanta e diz: eu declaro você justo pelos méritos de Cristo. Quem haveria de se levantar e acusar aquele a quem Deus declarou justo? Quem seria ousado o suficiente? Meus irmãos, quando nós olhamos para o livro do profeta Zacarias, nós vemos que o diabo ele se levanta para se opor diante de Josué. Mas vejam como termina isso. Zacarias capítulo 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante dele o anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, olha o estado de Josué aqui, o sacerdote. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse:
eis que tenho feito que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Sabe o que significa? Esse Josué nos representa. Sem Cristo, nós estamos sujos. A nossa roupa é degradável diante de Deus. A nossa miséria está exposta diante do Senhor. E quando estamos assim, o acusador pode se levantar e dizer: ele está indigno. Ele não é digno da presença do Senhor. Ele não é digno de servir aqui. Ele não é digno de ser o sacerdote aqui neste local, porque você está trajado com vestes sujas. E é assim, meus irmãos, às vezes o passado se levanta para mostrar quão pecadores nós somos, para nos envergonhar das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes. Ou mesmo o mensageiro de Satanás se levanta para mostrar que você não é digno. Mas quem dignifica você é Cristo. Quem tira a sua roupa suja e te veste de trajes finos é Cristo. Cristo, ele te cobre com o seu manto de justiça e diz: eu te perdoo, meu filho. Ele faz passar diante de nós a nossa iniquidade e nos justifica, porque foi ele mesmo quem morreu pelos nossos pecados. De modo que, uma vez justificados por Cristo Jesus, não há condenação para os que estão debaixo da graça de Cristo, porque nós somos eleitos de Deus e porque é o próprio Deus quem justifica o seu povo. Se ninguém pode nos condenar, se ninguém pode se opor a nós, meus irmãos, Paulo continua o seu argumento no versículo 34. Versículo 33 é: quem tentará acusação? Agora, se houver alguém mais que, além de acusar, quer condenar você, aí Paulo vai explicar no versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Uma coisa é você procurar aí algum tipo de acusação, você está fazendo uma acusação. Outra coisa é você emitir um sinal de juízo, você de fato condenar outra pessoa. Quando uma autoridade, um juiz, condena alguém como culpado ou inocente. Mas aí Paulo vai além disso. Quem os condenará? Quem será capaz de os condenar? Pode te acusar, alguém tentará acusar, mas quem será capaz de condenar? Quem pode condenar o crente? Se ele se apoia na obra de Cristo. E aqui nós vemos 3 papéis de Cristo que nos dão a garantia de que ninguém pode condenar aqueles que estão debaixo da graça de Cristo. Primeiro, Cristo morreu por você. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Você é uma nova criatura hoje porque Cristo morreu pelos seus pecados. Não é porque você é bom. Não é porque você é uma boa pessoa e faz o bem, que você procura andar direito, que você procura observar as leis. Você está aqui hoje diante do Senhor porque Cristo morreu pelos seus pecados, estando você morto em delitos e pecados. Aí ele diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. E a ressurreição de Cristo significa que nós não cremos em um Deus morto, nós cremos em um Cristo vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, como nós cantamos. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo, ela é a garantia da nossa justificação. Paulo, quando escreve aos Romanos, nessa mesma carta, no capítulo 4, ele diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Cristo morreu, e Ele morreu por causa dos nossos pecados. Nós pecamos, Cristo morreu. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Mas para garantir que essa justiça de Cristo fosse aplicada a nós, Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele nos dá a garantia da sua justificação. Porque através da morte de Cristo, nós morremos com Ele para o nosso velho homem e ressurgimos com Ele em novidade de vida, para andarmos de acordo com a sua vontade. E além disso, além da morte e da ressurreição de Cristo, Ele desempenha hoje um papel excepcional diante de Deus. Ele é o nosso intercessor. Olha o que o texto diz: Cristo Jesus morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Significa, meus irmãos, que
a cada tropeço que cometemos, porque nós ainda não estamos livres do pecado. E quando nós pecamos, a nossa consciência e o próprio inimigo vem nos acusar de mostrar a nossa indignidade. Mas quando você pecar, se lembre que você tem um advogado. Quem é esse advogado? Quem é esse advogado? Cristo. E onde está esse advogado? À direita de Deus, intercedendo por nós. Olha que maravilha. Significa que quando nós pecamos, há esperança nesse advogado. Nós podemos recorrer a esse advogado. E Senhor, defenda a minha causa. E esse advogado prontamente se levantará à direita do Pai e fará ao seu Pai: lembre-se, eu morri por ele. Eu morri pelos pecados dele. E renovar a nossa esperança, porque nós temos um intercessor que roga dia e noite à destra do Pai. E por isso, meus irmãos, nada nem ninguém vai condenar você. Nada nem ninguém vai dizer que você não é digno do céu, porque o céu foi reservado para você por meio da obra de Cristo. Porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, porque Ele está à direita de Deus intercedendo por sua vida a cada instante. É por isso que nós oramos e recorremos a Cristo como nosso intercessor. O comentarista Mu, ele vai destacar e acrescentar aqui algo interessante a respeito da obra de Cristo. Ele começa dizendo que a obra de Cristo começa com a sua morte, passa pela sua ressurreição e ascende até o céu, à destra do Pai, garantindo assim a nossa justificação por meio da sua morte, ressurreição e intercessão. Essa é a obra de Cristo. Isaías capítulo 50, versículo 8 diz que perto está o que me justifica. Quem condenará comigo? Quem contenderá comigo? Apresento-me diante de quem é o meu adversário. Chegue-os para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos e a traça os comerá. Quando os acusadores se levantarem diante de você, se lembrem da obra de Cristo e lembrem-se de que em Cristo você é mais que vencedor. Por isso não existe condenação para os que estão debaixo da graça de Cristo. E aí nos perguntamos: quem será contra nós? Quem nos acusará? Quem nos condenará? A resposta é nada e nem ninguém. E por que não? Porque Deus é por nós. Porque Deus entregou o seu Filho e com Ele todas as bênçãos da salvação. Porque nós somos eleitos, chamados, predestinados por Ele. Porque é Deus quem nos justifica. Porque Cristo morreu por nós. Porque Cristo ressuscitou como garantia da nossa justificação. E porque Cristo está à direita de Deus intercedendo a cada instante pelo seu povo. É por isso. Mas além disso, meus irmãos, além de todas as verdades, a insegurança ainda pode repousar vez ou outra na vida do crente e tentar nos separar desse amor. Mas Paulo vai argumentar, a partir do versículo 35 a 39, que uma vez unido a Cristo, nada e nem ninguém pode nos separar desse amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Nós somos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo vai começar a levantar uma série de questões e de hipóteses, de coisas tanto presentes, materiais, como perseguições, mas também coisas transcendentes, espirituais, poderes espirituais, que podem se opor e às vezes fazer pensar que nós podemos nos separar do amor de Deus. Mas ele vai chegar a uma conclusão aqui: nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Uma vez unidos a Cristo pela sua graça, uma vez que Cristo se manifestou Salvador a você, uma vez que você percebeu que o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz por causa dos seus pecados, você está unido de modo indissolúvel. É uma união indissolúvel com Cristo. Você nunca mais vai conseguir separar-se de Cristo. Isso é maravilhoso. Significa, crente em Cristo Jesus, que você não pode perder a salvação. Você pode vez ou outra pecar,
Isso vai entristecer o Espírito Santo vai conduzir você a um arrependimento sincero e renovar a aliança que fez com o Senhor por meio de Cristo, mas você jamais poderá se separar desse amor de Cristo. Quando nós olhamos para as relações conjugais, o amor conjugal ele pode ser abalado diante de algumas circunstâncias adversas, como problemas de enfermidade, problemas de esterilidade, problemas financeiros, problemas de infidelidade, ou às vezes até mesmo de incompatibilidade, podendo acarretar no fim desse amor e, consequentemente, no fim desse relacionamento. Entretanto, o amor de Deus por nós ele é tão puro, ele é tão verdadeiro e profundo, que não é um amor que espera algo em troca, é um amor incondicional. Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. É um amor incondicional. E mesmo que venham tribulações, que pode ser entendido como uma pressão aqui, ou mesmo que venham angústias, que Paulo coloca aqui como uma situação adversa, extrema, ou mesmo que venha perseguição, como sofreram aí os primeiros cristãos, ou mesmo que venham situações adversas como a fome, o perigo, a guerra, no caso aqui a espada, ainda assim nós estaremos unidos a Cristo. E nisto repousa a nossa segurança. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, ou seja, estamos em constantes perigos. Nós ainda não, mas crentes espalhados neste mundo estão em constante perigo. Tenta ser um servo de Deus na Coreia do Norte, você vai ver o que é perseguição. Tenta ser um servo de Deus na China e ir para a igreja e poder louvar a Deus livremente, levando a sua Bíblia debaixo do braço, e você vai ver o que é ser um cristão perseguido. Tenta ir em alguns países da África, dominada pelos muçulmanos, ir para a sua igreja louvar ao Senhor, e você vai ver o que é ser um crente perseguido. Mas saiba que aquele crente não é triste, porque aquele crente sabe que nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem o perigo, nem a espada, nada, absolutamente nada, pode separá-lo do amor de Deus. O comentarista Douglas Leon Morris, ele vai dizer que o sofrimento, a perseguição não são meros males que os cristãos devem esperar e suportar da melhor forma possível. Eles representam a cena da vitória esmagadora que os cristãos estão conquistando por meio de Cristo. É a referência do texto que nós lemos em nossa liturgia, na Epístola de Pedro, sofrer por causa de Cristo. E quando você estiver sofrendo por causa de Cristo, não se sinta derrotado, não se sinta perdido, não se sinta angustiado ou vítima. Olhe para o alto, olhe para o autor e consumador da sua fé e lembre do versículo 37. Vamos ler juntos o versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E agora Paulo vai apresentar uma série de realidades aqui, transcendentes, espirituais. Ele vai mostrar, ele vai estar convicto, porque antes ele vai colocando como dúvida, como pergunta: quem nos separará? Quem nos condenará? Quem nos acusará? Ele vai levantando uma série de questionamentos, colocando aí como se algo estivesse em dúvida: quem nos separará do amor de Cristo? Mas agora, a partir do versículo 38, ele vai mostrar uma convicção. É uma afirmação que ele traz dentro do seu coração, ele vai revelar à igreja. Ele diz assim: olha, eu estou bem certo, eu não tenho dúvida absoluta, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo agora vai colocar como algo propositivo, é algo que ele está persuadido, ele está seguro, ele está plenamente convencido de que nada em absoluto poderá nos separar desse amor. E ele vai colocando os contrastes. Se o crente morrer, ele vai para onde? Está com Cristo. Nem a morte, nem a vida. Quando John Wesley voltava de uma viagem missionária na Virgínia, ele se viu em meio ao Oceano Atlântico em grande tempestade. E ele foi tomado de pavor e de medo no meio daquela tempestade.
E ele ficou impressionado com um grupo de adultos e crianças que estavam ali naquele barco, que enquanto ele, cheio de medo, aquelas crianças com aqueles adultos estavam cantando e louvando ao Senhor, em meio à tempestade, diante da face da morte. E por que eles estavam louvando ao Senhor? Porque eles tinham a plena certeza de que nem a morte e nem a vida seria capaz de separá-los do amor de Cristo. E é com base nisso que Paulo afirma lá em Filipenses que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nem a morte e nem a vida, nem os anjos, e aqui entendam anjos como espíritos ministradores obedientes a Deus, e nem os principados, que são os anjos caídos. Então nem as esferas espirituais, que também foram criadas por Deus, ou seja, nem anjos bons e nem demônios podem nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Meus irmãos, nós estamos vivendo num contexto presente de instabilidade, é certo isso. Nós estamos com medo, nós mudamos o horário do nosso culto, porque tememos que a repercussão diante dos resultados das eleições possa colocar algum irmão em perigo ao sair da igreja e voltar para a sua casa. Então nós tememos o futuro por vir. Mas olha o que Paulo diz aqui: nem as coisas do presente e nem as coisas do... Não importa quem vai ganhar, não importa se o poder vai ser tomado, não importa quem vai governar esse país. Isso não vai nos separar do amor de Cristo. É nisso que está a sua segurança. Eu quero fazer com que você olhe além dessa instabilidade do cenário que nós estamos vivendo e tenha certeza de que a sua garantia está firmada em Cristo Jesus. Nem o presente, nem o futuro, as coisas do porvir serão capazes de nos separar do amor de Cristo. Nem a altura e nem a profundidade. Aqui ele vai mostrar o aspecto da dimensão física do universo. E aí nós lembramos de um salmo maravilhoso, que é o Salmo 39, que Davi diz assim: olha, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, nem a altura e nem a profundidade, nós estamos sempre com o Senhor. Nem os poderes, e aqui significa qualquer potestade, qualquer espírito que se opõe aos eleitos de Deus, qualquer força espiritual do universo, nada disso pode nos separar. E ele vai concluir de maneira geral que nem qualquer outra criatura, ou seja, nada, absolutamente nada que existe, quer sejam criaturas materiais, quer espirituais, ou transcendentes, como queiram chamar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É nisto, meus irmãos, que deve repousar a sua segurança. Quando você ficar com medo diante das circunstâncias presentes, se lembre desse texto. Guarde esse texto dentro do seu coração. Nós somos a igreja militante de Cristo na terra. Nós estamos aqui para passar por lutas, por provações. Mas ainda que diante de lutas e provações, levantarmos o estandarte, que é Cristo Jesus. Cristo é a nossa bandeira. E em Cristo nós estamos seguros. Se vier perseguição, fome, nudez, perigo, espada, se alguém se opor contra você e se levantar e tentar te acusar, se lembre que Cristo morreu por você. Se lembre que Cristo ressuscitou por você. E se lembre que Cristo está à destra de Deus, intercedendo constantemente pela sua vida. E se lembre que em todas estas coisas você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor por meio dos méritos de Cristo. Então repousem na segurança que temos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu quero chamar o grupo de cânticos mais uma vez, que vem à frente, para cantarmos em alto e bom som e declararmos que ninguém nos separará do amor de Cristo Jesus.
Os irmãos podem se colocar de pé. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poder